Olá, boa noite a todos, muita paz, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe nesta nova oportunidade. Nós vamos hoje falar do tema do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 26, Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. E o tema, o item que nós vamos fazer comentário é o item número 5, Vendilhões expulsos do templo. Eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, tendo entrado no templo, começou por expulsar aqueles que aí vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e os assentos dos que vendiam pombos. Não permitiu que ninguém transportasse nenhum utensílio pelo templo. Ele os instruiu também, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de orações por todas as nações? E todavia fizeste dela um covil de ladrões. O que os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido, procuravam um meio de perdê-lo. Eu diria também de prendê-lo. Porque eles os temiam, visto que todo o povo estava arrebatado em admiração por sua doutrina. Isso está no capítulo 11 do Evangelho de São Marcos, nos versículos de 15 a 18, e no Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículos 12 e 13. Então nós vamos aqui, antes de tecer os comentários, antes de ler o item 6, que é onde Kardec vai apresentar a visão espírita a respeito dessa passagem, só para a gente ter uma noção, de que os vendedores, ainda hoje nós temos uma versão desse trabalho no sentido de que quando as pessoas vão a uma igreja para acender velas, prestar as suas homenagens, ou mesmo comprar os santos, existe a conveniência dos que vendem as imagens dos santos, que vendem a vela, E alguns desses comerciantes não têm o menor respeito pela adoração em si, pelo que as pessoas estão fazendo enquanto elas usam as imagens ou as velas, por exemplo, para homenagear ou para pagar uma promessa, enfim, fazendo aquele ritual santamente. Mas é claro que alguns comerciantes apenas se interessam em vender o produto. Eles não estão nem aí se a fé da pessoa é o que importa, é o que interessa para aquela pessoa, é a homenagem, é para ela aquele ritual que ela está fazendo, Alguns de nós, eu por exemplo, respeito muito essas tradições, porque já prestei homenagem, já acendi muitas velas, respeito muito, porque não é o objeto, mas é o que nós estamos, é a fixação do nosso pensamento quando nós nos ajoelhamos, por exemplo, quando a gente acende a vela, aquele trabalho todo que nós estamos fazendo está simbolizando para nós uma homenagem séria, uma coisa sincera, de coração, de alma. Quando, por exemplo, a pessoa acende uma vela para o anjo da guarda daquele que ele está orando, ou atendimento, agradecimento a Deus por um benefício conseguido, uma graça alcançada, imagina, quando a pessoa promete que vai subir uma escadaria de uma determinada igreja, de joelhos, pagando uma promessa, se uma pessoa da sua família ficar curada ou passar numa prova muito importante. Então a pessoa se compromete com aquilo, faz a oração e vai cumprir com o seu compromisso quando isso acontece. E algumas vezes até mesmo quando não é atendido, porque respeita em Deus, o poder de Deus, em muitas das vezes até mesmo retirando um ente da família. Então o que acontece é que nós alicerçamos o nosso pensamento, nós
nós firmamos a nossa fé, algumas vezes em um objeto e antigamente numa oferenda física, para poder a gente dar aquela certeza, ter aquela certeza em nossa alma de que nós estamos quites com a providência, né? Então, nessa ocasião, não era diferente. Os judeus, os hebreus, prestavam culto, vinham de longe e precisavam que, chegando na cidade, imagina você viajar distâncias imensas, léguas e mais léguas, a pé, trazendo família e tudo. Quando você chega na cidade, é normal que vá procurar quem vende o animal que você vai dar em homenagem, em sacrifício. Era assim que a fé funcionava nessa ocasião. Mas só que os vendedores acabam brigando ali para poder vender, para poder faturar, e o negócio deles não tem nada a ver com fé, mas com negócio. Então aí sim Jesus, nesse caso, expulsa, né? Não vamos dizer aqui que Jesus deu chicotada em alguém, porque a doutrina de Jesus toda é pautada em amor, em calma, em serenidade. Então eu não diria, não aceitaria a ideia de que Jesus saiu batendo, brigando nas pessoas, né? Mas falando com firmeza, deixando bem claro a posição da fé puramente e não deixando virar artigo, a fé virar um comércio. Então, nesse sentido, Kardec coloca muito bem aqui nesse capítulo: dai gratuitamente. Então, se você prega a sua palavra, se você fala em nome de Deus, se você consola, leva um conforto aos corações das pessoas, não pode cobrar por isso, não pode vender, né? Você não pode pegar e vender uma garrafinha de água fluidificada e botar preço nela, se ela vai fazer bem para a pessoa tomar. Se eu oro aqui um lencinho, isso é um exemplo, né? Nós não fazemos isso na doutrina espírita, é só um exemplo. Se eu falo, olha, leva esse lencinho aqui, ele está benzido, ele está orado, você bota lá em cima da ferida da pessoa, a pessoa está longe, né? Vai lá e faz aquele curativo com todo carinho. Eu vou vender isso aí não é assim. Então a doutrina espírita explica, esclarece, consola de uma forma que afasta a gente desse entendimento puramente físico da fé, né? E aí vamos então ao comentário de Kardec a respeito dessa passagem que nós estamos já nos antecipando aí. Jesus expulsou os vendilhões do templo, condenando assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma que seja. Deus não vende nem sua bênção, nem seu perdão, nem a entrada no reino do céu. O homem, pois, não tem o direito de as fazer pagar. Então nós vamos aí entendendo, por exemplo, na doutrina espírita a gente trabalha muito o estudo no campo doutrinário e no campo da mediunidade, em que o médium jamais deve cobrar pelos seus serviços, né? Imagina você entrar numa casa espírita e você pagar para levar água fluidificada, você pagar para receber um passe. É óbvio que isso é absurdo e totalmente contrário à fé, contrário às leis de Deus. Então, toda instituição precisa de se manter. Então ela paga impostos, paga a luz, paga uma série de coisas, então ela precisa se manter. E ela se mantém com os recursos dos frequentadores, da diretoria, por exemplo, mas ela não põe preço, né, específico, ou no caso da doutrina espírita, nem a coleta, como é comum em várias igrejas, a oferta, né, na casa espírita, você não tem isso. Vai lá, se você desejar se tornar sócio ou contribuir, fazer uma doação, é uma coisa totalmente voluntária e assim mesmo muito direcionada, que nós nas casas espíritas procuramos fazer, né? Aceitar, mas de maneira consciente, não aquela maneira impositiva, exigindo alguma coisa que possa ser compreendido como uma paga pelo serviço. Então nós precisamos bem tirar essa ideia de que a religião vende produtos, de forma nenhuma. É preciso, por exemplo, você vai comprar um livro numa casa espírita, uma biblioteca espírita, uma livraria espírita,
Beleza, aquele livro ele foi trabalhado, ele paga imposto, né, por tudo aquilo ali, mas não trocar a sua fé a troco de dinheiro, né? Tiremos essa ideia, né, das nossas cabeças e vamos orar e vamos para a casa espírita. A doutrina espírita vem a oferecer esclarecimento, alicerçar a fé num raciocínio lógico, mas afastando de todo entendimento essa ideia da venda do que se recebe gratuitamente, que são os dons. Então nós desejamos que todos possamos ter um bom entendimento, esperamos ter contribuído de alguma forma com as palavras nossas, né? Pedimos desculpas se por acaso fizemos alguma comparação que possa parecer grosseira, mas o entendimento é esse: dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. É assim que a religião sincera deve pautar os seus ensinamentos. Queridos irmãos, muito obrigado a todos, muita paz. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa abençoar a cada um de nós, entrando nos nossos lares com muita luz, saúde, prosperidade para todos os nossos familiares. Muito obrigado, que assim seja. Graças a Deus.